Olá, meu nome é Alexandre e é muito bom estar aqui com você novamente. Infelizmente, nós não vamos poder estar olho a olho, cara a cara, devido à pandemia do coronavírus, mas é muito bom encontrar novos meios para que a gente não pare de estudar as escrituras, para que a gente não desanime, para que a gente continue aprendendo cada vez mais da palavra de Deus. E hoje nós vamos dar continuidade à série de estudos que estávamos tendo nos domingos sobre adoração, e nós vamos cada vez mais nos aprofundar nesse conhecimento tão valioso, né, sobre a verdadeira adoração a Deus. Antes de começar, eu gostaria de convidar você a pegar um caderninho, sua Bíblia, e sentar e se preparar, uma caneta, talvez, para que a gente anote os pontos importantes e as dúvidas, porque provavelmente a gente não vai conseguir trocar as dúvidas agora. Contudo, você pode chegar para mim depois e mandar um WhatsApp, mandar uma mensagem com a sua dúvida, e eu, com todo o amor, com todo o carinho, vou tentar responder da melhor forma possível, com base no conhecimento da Bíblia, e a gente continua aprendendo juntos. Então, vou dar um time, você pausa seu vídeo agora, e quando você voltar, você dá play e a gente começa. Bom, vamos começar com uma breve retrospectiva de tudo que a gente estudou até agora. Nós começamos a definir o que exatamente é adoração. E a gente viu que o conceito de adoração, o conceito bíblico de adoração, é um pouco diferente do conceito que conhecemos atualmente. A gente percebeu que a palavra adoração, no grego, ela possui várias camadas de significado, pelo fato da língua grega ser uma língua muito mais rica, muito mais complexa que o português. Então, percebemos que um dos significados mais profundos, se não o mais importante, é o significado de serviço, que é a palavra grega latreia, que está associada à tradução que temos sobre quando aparece em adoração na Bíblia algumas vezes, de serviço, né? O ato de serviço. E tem esse significado, a palavra latreia aparece no mínimo umas 21 vezes no Novo Testamento. Para você ter noção, né, de como os autores dos textos eles estavam preocupados em passar o real significado da adoração. Nós também aprendemos a diferenciar a adoração de idolatria. Temos a ideia de que idolatria é simplesmente adorar algum objeto ou alguém, ou uma imagem. Entretanto, de uma forma simplista, de uma forma tranquila de definir, idolatria é você simplesmente tirar o foco de Deus e colocar esse foco em algum objeto, uma imagem ou até uma pessoa, um sentimento. Então é bem mais profundo, né? De uma forma simplista é isso, mas não é só isso. A idolatria o significado dela é um pouco mais profundo. Nós também vimos que existem dois tipos de idolatria na Bíblia. A idolatria objetiva e a idolatria subjetiva. Nós percebemos em alguns textos mostrando exemplos desse tipo de idolatria, e a diferença é que a idolatria subjetiva é aquela idolatria que acontece internamente, é uma idolatria relacionada a sentimentos, né? a algo que não se pode ver, e pelo fato dela não ser tão fácil de ser percebida, ela fica escondida nos corações. E nós vimos a preocupação de Deus de limpar os corações do povo e, por consequência, os nossos, quando ele limpa o coração de Abraão desse tipo de idolatria. E paralelamente existe a idolatria objetiva, que é a idolatria que pode ser vista em algo externo. É uma idolatria que envolve a ação. É o ato de você idolatrar uma imagem ou alguém, ou algo, né, algo externo, um objeto externo. A gente tem que entender que essas duas idolatrias são diferentes, mas elas andam de mãos dadas. É interessante a gente comparar que uma não está totalmente ligada à outra. Uma pode acontecer com a ausência da outra. Entretanto, a probabilidade de uma incentivar a outra, ou seja, se eu tenho uma idolatria subjetiva, é muito mais fácil eu começar a idolatrar objetivamente alguém, alguma imagem, alguma pessoa e tudo mais. Além disso, nós viajamos no tempo. Nós retornamos ao Antigo Testamento, às histórias da Bíblia, para poder observar e analisar de uma forma panorâmica como é que acontecia a adoração. Como é que Deus e o povo eles tinham essa relação, né, de adorado e adorador. Né? O povo
oferecia uma adoração a Deus. E como era essa adoração? Então nós analisamos ao longo da história do povo de Israel, no Antigo Testamento, como era feita a adoração e a importância que Deus deu quando determinou o jeito correto, a forma verdadeira, a forma para eles de adorá-lo. É muito interessante e é muito importante a gente ter essa noção, observar. Com esse jeito correto, esse jeito verdadeiro e sincero de adoração, o povo evitou uma idolatria ao Criador do Universo, ao Autor do Universo. Bom, retrospectiva feita, assunto refrescado, vamos começar a aula de hoje, que vai fazer parte do alvo central da aula de hoje. O primeiro termo é liturgia. Liturgia, ela significa literalmente, na origem de sua palavra, função em serviço público. Mas, no latim, ela ganhou um outro significado, um significado eclesiástico. Liturgia significa, no latim, reunião das práticas de cultos religiosos. Mas, falando na nossa língua, no português, podemos entender como um conjunto de rituais que fazem parte dos cultos de adoração a uma entidade divina. Então, um conjunto de rituais da liturgia. Vamos agora abrir as nossas Bíblias e ler alguns textos. Vamos ler Salmo 40, versículo 6. Salmo 40, versículo 6. Um salmo davídico, como a gente pode perceber aqui no iniciozinho dele. Diz bem assim: sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse, aqui estou. Vamos abrir agora Salmo 50. Salmo 50, versículo 7 ao 15. Diz assim: ouça, meu povo, pois eu falarei. Vou testemunhar contra você, Israel. Eu, que sou Deus, o seu Deus. Não o acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos, que você sempre me oferece. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, com as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. E clame a mim no dia da sua angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. E o último texto que nós vamos analisar está em Miqueias. Miqueias, capítulo 6, versículos do 6 ao 8. Miqueias, capítulo 6, do versículo 6 ao 8. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo, por causa do pecado que eu cometi? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. A gente consegue perceber algumas atitudes que podem ser consideradas litúrgicas. Não sei se vocês conseguiram perceber, mas existe uma diferença no grau de prioridade que Deus determina, que Deus observa os rituais. Então existe sim uma diferença entre a adoração, a verdadeira adoração para Deus e um mero ritual litúrgico. Agora, o segundo termo que nós precisamos entender na aula de hoje: ritual. O que é ritual? Ritual vem da palavra rito, e rito significa um costume, um hábito, algo, uma atitude que é repetida com frequência, que faz parte do conjunto de atitudes que está inserida no serviço de oração a Deus. Então, o ritual litúrgico que a gente conseguiu ver aqui, como por exemplo o holocausto, o sacrifício de um ano, o cordeiro de um ano, esses holocaustos, esses tipos de atitudes frequentes feitas pelo povo e determinadas por Deus, pode ser considerado um ritual, um rito litúrgico. Além desses que nós lemos, existiam muitos outros rituais litúrgicos no Antigo Testamento, na adoração do Antigo Testamento. Como podemos observar, sacrifícios diários, matutinos e vespertinos. E esses sacrifícios ele se encontra lá em Êxodo 29,
para caso você queira estudar depois, eu vou falar a passagem. Está em Êxodo 29, versículo 38 ao 39. Então lá fala que era feito, né? Todos os dias Deus gostaria que o povo fizesse um sacrifício de 2 cordeiros, né? Um cordeiro de manhã e um cordeiro no finalzinho da tarde. E esse cordeiro ele precisava ter 1 ano. Nós podemos ver também a Páscoa, né? A Páscoa, ela para os hebreus, ela tem um significado diferente, né? Que por coincidência ou não, estamos nos aproximando da Páscoa. A Páscoa ela é uma festa hebraica, uma festa antiga, que não tem nada a ver com ovo nem chocolate. O povo hebreu ele tinha um significado, né? A palavra Páscoa tinha um significado literalmente relacionado à passagem. E remete quando o Senhor passou pelas casas do Egito, levando os primogênitos e poupou os filhos de Israel. Após isso foi uma festa instituída por Deus para lembrar o povo, né, a libertação poderosa de Deus, tirando o povo da escravidão egípcia. E aí eles faziam um jantar, e esse jantar eles serviam um cordeiro, um jantar familiar, e eles serviam um cordeiro, né, lembrando do cordeiro que eles comeram na noite e do sangue, né, que foi posto na porta. Mas tudo isso tem uns significados mais profundos, né? Deus não pediria isso por acaso. Também temos o dia da expiação, né? O dia da expiação, que nada mais é um dia especial, um dia importante, que o povo fazia uns sacrifícios para que pudesse expiar, né? Pudesse tirar, né? Limpar do povo o pecado. Dos rituais mais importantes daquela época era o dia da expiação. E o incenso, como nós vimos, a representação do ritual, lá naquele texto que nós estudamos de Abiú e Nadab, em Levítico. Então, o ato de acender o incenso para fazer as orações, né, apresentar as orações a Deus, é um ritual. O sábado, Deus pediu para que o povo guardasse o sábado no sentido de descansar da rotina do trabalho, poder comemorar todos os proventos de Deus, todas as maravilhas, né, os privilégios que Deus deu para a sua criação. Né? Deus criou tudo e comemorar a criação como um todo. E, infelizmente, os fariseus, né, distorceram e tomaram essa lei para si. Mas o sábado ele não é encarado pelo povo antigamente e nem para Deus da forma como os fariseus encararam. É bem interessante a gente comentar sobre isso. Mas aqui podemos ver alguns dos rituais, né? Mas, Alexandre, qual é a diferença entre ritual e adoração? Então, peraí. A ceia, o pão, o vinho, as orações iniciais, as orações finais, as orações que nós fazemos ao longo da semana, as ofertas, né? E abrir a Bíblia e enxergar a maneira como a igreja do primeiro século ofertava, quais são as reais necessidades e o porquê de ofertar, não só bens materiais, mas sim uma vida, ofertar o nosso coração, a nossa vida a Deus. É bem interessante. Será que é um mero ritual, uma mera liturgia? Os cânticos, todo domingo, né, nós nos reunimos, cantamos, inclusive cantamos um canto coral, cantamos uma música a capela, né? A capela significa a música que a igreja canta. E é interessante, só a voz, o inário, às vezes com slide, nós cantamos, falamos coisas boas, nos edificamos, nos sentimos bem, né? Com certeza Deus se agrada. Mas será que é uma mera liturgia? Será que é um mero ritual? A leitura da Bíblia, a leitura que nós fizemos agora, a leitura que vocês fazem em casa, a leitura que fazemos ao domingo, será que é um mero ritual? A exposição das escrituras, o sermão, a pregação da palavra, o ensino da palavra, que é o que está acontecendo agora, será que é um mero ritual litúrgico? Parte da nossa adoração ou mera liturgia ou algo, somente um conjunto de atitudes? O que define adoração e ritual? Bom, a gente entende que a adoração é o serviço para Deus, o serviço que o adorado pede, que precisa ser feito. E a mera liturgia é simplesmente um conjunto de atitudes que nós criamos, algo que nós pensamos que vamos agradar a Deus, ou alguma coisa, quando nós vamos adorar. Então, existe uma diferença, né? Tudo o que nós fazemos não só foi pedido por Deus, como é algo que tem uma simbologia, um significado profundo. Não é uma mera liturgia. Pode ser considerado uma liturgia por muitos estudiosos, por muitas pessoas da sociedade, sim. Mas nós sabemos que não é uma mera liturgia, faz parte da verdadeira adoração a Deus. Tudo que nós fazemos, a nossa vida,
faz parte do serviço a Deus aqui na Terra, né? Do serviço de pregar o Evangelho, do serviço de cuidar, de amar o próximo como a nós mesmos, de amar Deus sobre todas as coisas. Nós fazemos isso não por obrigação, mas nós fazemos o que Deus nos pede por amor, por gratidão, né? Como a gente viu lá nas Escrituras, né? O sacrifício, o holocausto, a atitude tem que ser como um gesto de gratidão, né? Um gesto de adoração, né? De servir a Deus. Então existe uma diferença entre adoração e ritual, né? Um conjunto de liturgias, de ritos. Nós sim praticamos, temos atos litúrgicos, mas os nossos atos litúrgicos não são considerados simples atos litúrgicos, mas sim são considerados atos de adoração a Deus, atos de serviço a Deus. E esses atos, essas atitudes geram uma série de benefícios, mais para nós do que para o próprio adorado, né? Para o próprio receptor da adoração, o próprio alvo da adoração. E isso é que é maravilhoso. Deus nos deu o privilégio de adorá-lo, o privilégio de entrar em contato com ele, o privilégio de poder servi-lo, e ao mesmo tempo ele nos dá uma série de benefícios, uma série de coisas boas, pelo simples fato da gente obedecer e ser grato pela sua soberania, pelo seu amor, por ele ser maravilhoso, né? Por ele ser infinito, por ele ser incrível. Então, é muito interessante a gente pensar, né? Muito interessante a gente ter essa consciência, né? Que a nossa adoração ela é algo profundo. Ela não é um simples hábito. Ela é o hábito de Deus que gera benefícios para o próximo, para mim e para todos nós. Porque Deus ele quer que a gente viva em harmonia, Ele quer que a gente viva feliz. E de uma forma que honre e mostre para o mundo o amor que Ele sentiu por nós e a vontade que Ele tem de ter um relacionamento profundo, um relacionamento verdadeiro com cada um de nós. Bom, chegamos ao final da aula de hoje. Foi uma aula um pouco mais simples, não uma aula tão densa de conteúdo, mas uma aula muito importante para o que vem a seguir. Nós vamos estudar um pouco sobre os ritos litúrgicos dos levitas e do povo. A gente vai voltar lá para o passado, voltar para o Antigo Testamento e nós vamos estudar alguns rituais e algumas coisas que Deus havia determinado para a adoração do povo de Israel. De uma forma mais detalhada, mais específica, a gente vai conversar um pouco sobre a tribo de Levi, sobre os levitas, sobre os sacerdotes. Então eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido um pouco mais das escrituras, do conhecimento de Deus. Se houver alguma dúvida, pode me escrever, escreva aí no papelzinho. Quando a gente se encontrar após essa pandemia, ou quando nós entrarmos em contato, você pode me enviar uma mensagem, enviar um WhatsApp, enviar um Messenger, me liga pra mim e a gente conversa e a gente tenta tirar essa dúvida na Bíblia, né? Muito obrigado por ter assistido a aula. Deus é incrível, Deus é muito bom. E eu gostaria de encerrar com uma oração. Oremos. Santo Deus, poderoso Pai, obrigado, Senhor, obrigado pela oportunidade de servir, de te adorar e poder ensinar a Tua Palavra. E entender, Senhor, que não é simplesmente uma liturgia, um mero ritual, mas sim que faz parte da adoração verdadeira, do serviço verdadeiro que o Senhor nos deu o privilégio de participar. Então nós agradecemos, Pai. Agradecemos porque o Senhor é bom e o Senhor nos amou antes da gente existir. E por causa disso a gente te adora com todo o nosso coração. Por favor, que essa série continue, que a gente possa se manter conectado, talvez não perto, mas distantes um do outro, mas que a gente consiga, mesmo assim, se conectar em Cristo Jesus, se conectar com as ferramentas que nós temos para te adorar, para continuar aproveitando e usufruindo dos benefícios da adoração, Senhor. Obrigado mais uma vez pelo seu amor, pelo seu cuidado, pelo seu carinho. Em nome de Cristo Jesus, proteja todos nós. Amém.